O narcisista consegue viver uma vida dupla, porque a maioria das pessoas não sabe o que é narcisismo. No fundo, o narcisismo é uma ferida de vergonha aberta. Essas pessoas são extremamente inseguras, não sabem lidar com as próprias emoções e usam os outros para se regular. Todo narcisista é um fugitivo emocional, mas nem todo fugitivo emocional é um narcisista. Tá, e qual é a diferença? O fugitivo emocional foge do que sente quando se sente inseguro. O narcisista faz isso de propósito. Ele projeta o que sente em você para te controlar. Como ele precisa manter essa falsa imagem de melhor pessoa do mundo, ele cobre a própria vergonha com arrogância, grandiosidade e um falso senso de poder. Mas para mudar ele teria que olhar para dentro de si e isso ativaria a vergonha que ele foge o tempo todo. E quando essa vergonha aparece, ele perde o controle, explode, culpa todo mundo a seu redor. Por isso, o narcisista só vive em espaços que ele pode controlar, no meio de pessoas boas, empáticas e ingênuas o suficiente para ele controlar. E como um transtorno de personalidade, o comportamento sempre segue o mesmo padrão. Tudo que ele faz é para se proteger e para tirar vantagem. E para te ajudar a entender, eu vou te falar as fases do relacionamento com um narcisista. A primeira fase, o espelhamento. No começo, ele parece perfeito. Te escuta, te entende, te faz sentir especial. Mas não é empatia, é estratégia. Ele tá te estudando para saber que máscara vestir com você. A segunda fase é o isolamento. Agora ele quer saber o quanto ele consegue te manipular. Ele quer saber onde você tá, onde você foi, com quem você tá, pra onde você vai. Tenta te afastar de amigos, família, de quem poderia te abrir os olhos. Se ele diz, não conta nada para suas amigas, elas vão me odiar. Ele quer controlar como ele é visto. Quem não faz nada errado, não tem nada para esconder. A terceira fase é a idealização. Agora ele te coloca no topo do mundo. Te trata como se fosse a mulher da vida dele. Agora você se sente completa. Mas logo depois ele começa a te tirar isso aos poucos. Ele cria o problema, depois aparece com a solução. É o famoso método do cavaleiro branco. Ele te destrói e depois finge que te salva. A quarta fase é a triangulação. É agora que ele traz uma pessoa pra história. Uma ex, uma amiga, uma pessoa do trabalho. Quando você questiona, ele te chama de insegura, ciumenta, neurótica, louca. E você, querendo ser madura, começa a duvidar de si mesma. Enquanto isso, ele conta uma versão diferente pros outros, como se você fosse o problema. Assim, ele protege a própria imagem e planta uma dúvida em você. A quinta fase é a desvalorização. Quando ele percebe que você não reage mais, ele perde o interesse. Começa a te tratar com indiferença, frieza, até te trair. E como ele já veio preparando o terreno, todo mundo acha que você é a louca da história. E quando termina, ele fica como o coitadinho que aguentou demais. A sexta fase é o descarte, a difamação. Ele te joga fora e ainda tenta acabar com a sua reputação. Fala mal de você pra todo mundo, pra ninguém acreditar na sua versão. Quer te destruir, porque ele ainda precisa sentir que tem o controle, mesmo depois do fim. E por que ele faz isso? Porque ele não suporta se ver de verdade. Olhar pra dentro dele ativaria a vergonha que ele vive fugindo. Então ele cria um personagem, o carismático, o seguro, a vítima. Ele usa a empatia dos outros pra continuar no comando. E se você reage, ele usa a sua reação contra você. Te provoca até você explodir. Depois diz pra todo mundo, tá vendo? Ela é louca. E no fim o narcisista